Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Tiragens de Tarô. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Seja bem-vindo a mais uma tiragem desse canal. O tema da tiragem de hoje é o Recados da Espiritualidade, né? O que a espiritualidade tem para dizer, né, para você. É uma tiragem coletiva e atemporal, né? O que a espiritualidade tem para falar para você? Lembrando, é o que a espiritualidade tem para falar para você, não o que você quer ouvir, tá? Que geralmente nessas tiragens as pessoas querem ouvir sobre amor, querem ouvir sobre emprego, e às vezes não é isso que a espiritualidade quer falar com você. Ela quer falar um outro assunto, ela quer falar uma outra coisa. Mas às vezes pra gente, né, eu quero falar disso, eu quero esse assunto. Mas nem sempre funciona assim, né? É uma tiragem coletiva, lembrando, não tem montinho, é uma tiragem sem montinho, tá bom? Então vai ser uma mensagem única para todo mundo. Essa aqui, né? Bom, a gente já saiu aqui com 3 cartas, né? Os Enamorados, a Morte e o Eremita. Eu vejo aqui que o tarô que a espiritualidade quer falar sobre escolhas, né? Sobre coisas que não voltam atrás e sobre o tempo. Aqui eu já vejo que a mensagem que tem para você é que tem coisas que você tá, aquela expressão, a faca e o queijo na mão, né? E que você tem que tomar uma decisão ou você tem que fazer uma escolha antes que ela se acabe, né? Porque as escolhas no nosso mundo aqui, no mundo elas são limitadas, né? E vem falando sobre isso. Você está com a faca e o queijo na mão, tem uma oportunidade muito grande, em vez de se decidir, você deixa o tempo passar, né? E o tempo, aquela coisa implacável. Quando você vê, já foi e morreu aquilo. Aquilo não volta mais atrás. Aquela, vamos dizer assim, decisão ou aquela escolha ou aquela oportunidade não volta mais no tempo. E a partir dali, muitas das vezes já era, né? Você não tem como voltar no tempo. Ainda não foi inventada a máquina do tempo, né? Você voltar no tempo e escolher novamente. Muitas das vezes você só tem uma oportunidade na vida, né? E às vezes, em vez de abraçar, às vezes a gente fica pensando, né? E depois, quando passa o tempo, a gente fica falando, e se eu tivesse tomado outra escolha? Mas aqui me vem falando sobre aproveitamento de oportunidades, aproveitamento de tempo, né? O tempo, o tempo que passou não volta mais, aquilo morreu, né? Vem falando muito sobre isso. Vem falar aqui, ó, 6 de ouros, oportunidades, coisas, né? Oportunidades de ouro ou coisas ou ajuda, né? Que você ter, pode vir a receber ou até aqui pode ser uma coisa que você venha a receber ou até mesmo uma reflexão, né, que você tinha, né, no passado uma ajuda, uma oportunidade e não tomou ela e não ficou com ela. E ela passou e agora você não tem mais essa oportunidade, né? Aqui o Seis de Espadas vem falando sobre deixar o passado, né, de uma certa forma e olhar um tanto quanto para frente. Eu vejo que isso daqui para muita gente pode ter sido você virou, né, e foi para frente porque você apareceu uma oportunidade ou apareceu alguma coisa boa e você estava passando por um momento muito difícil. Aí você falou assim, não, tem que ir abrir mão disso, ir para uma coisa nova, ir para um novo momento
e depois eu volto e isso não voltou. Até porque o Cronos, né, o tempo, até porque o tempo não para, né? Aqui vem falando também sobre, né, sobre o Cronos, o deus do tempo, não volta, as coisas não voltam, né, no tempo. E vem falando agora que você precisa, né, muito se conectar com você mesmo, com a sua paz de espírito, com as suas emoções, porque aquilo que passou não volta, certo? Que às vezes você até pode ter ficado uma pessoa um pouco ríspida, ou até mesmo um pouco ácida, porque ou até mesmo árida, porque você deixou uma oportunidade passar, tá bom? Que vem falando aqui para você ficar com calma, ter calma, acalmar principalmente a sua mente, tá? Porque esse tipo de coisa, esse tipo de oportunidade, por mais que não volte, você pode até tentar, você pode resgatar ainda um pouco do tempo perdido. Por exemplo, eu queria fazer uma faculdade com 22. Exemplo, eu queria fazer uma faculdade com 22 anos. Eu tinha a oportunidade de fazer uma faculdade com bolsa de 60, 90. Vamos pensar bem no melhor dos sonhos, 100%. E agora eu não aproveitei essa oportunidade. Eu estou com 40 anos e agora eu tô me veio assim sem muita coisa para 40 não, com 60 anos, um exemplo assim. E eu vejo perdido e aquela oportunidade que apareceu e eu não agarrei. Mas aqui vem falando sobre a possibilidade de resgatar pelo menos uma parte desse tempo perdido. Não vai ser aquela coisa uau, nossa, é, não vai ser a mesma coisa, mas há uma possibilidade de resgate do tempo perdido. Até que falei, né? Você pode estar se sentindo um tanto quanto frustrado ou frustrada, porque uma coisa que se passou e não volta mais atrás, né? Até aqui o 10 de paus é uma carta que remete a peso, né? Que remete a desapontamento, né? Eu estou desapontado comigo mesmo e até fico um pouco árido com isso. E as pessoas podem falar assim, você está um pouco ácida com você mesmo. Mas aqui também fala sobre não desperdiçar oportunidades, tá? Não desperdicem oportunidades de aprender, de crescer. Às vezes, quando é jovem, né, o tempo está ao seu dispor e agora pode ser que o tempo tenha passado. 9 de copas, 9 de espadas, as de copas, 2 de ouros. Aqui pode também estar falando sobre situações relacionadas a namoro, a relacionamentos, né? Você pensa em ter tido a oportunidade de se relacionar com uma pessoa e não conseguiu. E aqui vem falando, e isso às vezes assola muita gente, porque o passado é uma coisa imutável. Ainda não se criou máquina do tempo, né? Então é imutável. E vem falando assim, olha, olhe para frente, olha, vamos trabalhar novas oportunidades. Aqui, ó, as de copas com 2 de ouros, novas oportunidades, novos projetos, olho para frente. Até falei aqui sobre a possibilidade como no exemplo que eu dei, né, de refazer as coisas, não vai, de tentar de novo, né, mesmo que aquela oportunidade tenha passado, tentar uma outra pessoa, tentar engatar uma coisa nova, um trabalho novo, um relacionamento novo. Ah, mas não me relacionei com aquela pessoa específica, por exemplo. Mas tem tanta gente no mundo, né? Às vezes não era para você ter se relacionado com ela. Às vezes a situação não era favorável, né? Até agora ou agora essa pessoa está disponível para um relacionamento,
você fica meio receoso, né? Quando eu era jovem, né? Aquela pessoa. Mas aqui vem falando sobre não desperdiçar oportunidades, né? Tentar de novo, não vai ser igual a antes, tá? Ou embarcar numa nova jornada, né? Trabalhar algo novo, tá? Aqui a casa, os peixes, falando sobre fartura, cegonha, vem falando sobre novidades, coisas novas, urso, vem falando aqui sobre coisas novas, né, na nossa vida, renovação. De novo aqui montanhas, vem falando sobre, de novo, aqui vem coisas ligadas a um momento, né, que vem falando assim, coisas que não voltam, mas aqui também fala sobre momento de plantar, momento de colher, vem falando também sobre juventude, para a pessoa que era jovem não desperdiçar o tempo, por mais que você tenha alguma dificuldade relacionada à sua casa, que vem falando sobre dificuldades em casa, dificuldades com familiares, né, dificuldades até inclusive dificuldades financeiras, você pode falar assim, eu estou passando por um momento difícil financeiramente, então abraçar oportunidades, abraçar coisas novas, né, plantar amor, e no final aqui a carta da cruz, né, vem falando sobre vitórias, falando sobre espiritualidade aqui, dando vitória para você, tá? Nos assuntos relacionados à sua vida. Mas aqui, esse é o cerne dessa questão, vem falando muito aqui para você também, né? Aqui, sobre o tempo, né? Tem o ditado que diz que quem plantar tâmara não colhe tâmara, né? Porque a tâmara, o fruto demora 80 anos para crescer, para brotar os frutos, né? Então vem falando muito sobre o tempo, plantar lá na frente, crescer, jogar um pouco do que você quer lá para frente, mesmo que o tempo agora presente não seja muito favorável, seja por questões financeiras, seja por questões amorosas, ou seja porque talvez o que você quer está muito distante, né? No que a gente fechou aqui com a última carta do baralho cigano, que é a cruz, está muito distante. Você talvez não veja, não saiba porque o que você quer está muito distante, né? Ou o que você quer está para uma próxima geração. Você pensa no seu filho, no seu neto, ou em alguém muito próximo assim a você. Tá bom? Olha, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Da tiragem. Curta e comente e compartilha. E até a próxima, tá bom, gente? Tchau.